a campanha do Sermão do Monte. Quem está fazendo a campanha aí? Quem tem assistido os vídeos do Franco? Tem assistido, tem participado? Tem sido muito bom. Tem sido muito bom e tem sido revelador para mim, né? Ao ver algumas coisas, né? E pensando no vídeo dessa semana, que nós estamos lá no grupo, né? Nós estamos no 5, alguns estão no 6, né? A gente está um pouquinho atrás. Somado a algumas histórias que eu tenho ouvido, tratado, pastoreado, Deus me lembrou de uma palavra. Eu ouvi agora, eu não sei onde, faz muito tempo isso, mas eu anotei há muitos anos atrás, não é meu feitio fazer isso, para quem me conhece. Acho que eu morava em Vila Velha ainda, por isso que eu não me recordo quem foi que falou isso, infelizmente, para poder dar o crédito, né? Mas eu anotei porque eu falei assim, isso um dia eu vou falar sobre isso. Um dia eu vou pregar sobre isso. Mas anotei, até bonitinho, com canetinha vermelha e preta e tal. E como não é muito meu estilo falar com esboço, com rascunho, né? Se perdeu na Bíblia, numa Bíblia minha, e ficou lá durante anos e anos. E essa semana Deus me lembrou disso, desse tema. E essa música que nós cantamos agora no final só me deu mais força ainda para poder falar sobre isso, né? Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos trilhar um caminho e perceber que desde o princípio, desde quando Deus criou o homem, e desde quando Ele escolheu um povo na terra para que servisse de molde, de exemplo para os demais, Ele queria que esse povo reinasse, né, com Ele. Em Êxodo 19, 6, está escrito assim, ó. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Isso é Deus falando com Moisés acerca do que ele pensa do povo, de como esse povo haveria de se portar na terra. A gente poderia dizer, então, que isso era o Antigo Testamento, reinar com Deus, né? Foi algo que Deus falou para a Antiga Aliança. Mas quando nós vemos 1 Pedro 2,9, hoje a gente vai ler um pouquinho, tá? Eu vou ler um pouquinho, vocês podem ir ouvindo aí. Vou usar Bíblia de papel aqui para não perder o hábito, né? 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Timóteo 2,12 fala, se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Apocalipse 1:4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra,
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E por último, para poder vocês acreditarem no que eu estou falando, Apocalipse 5, 7. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro dos 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então eu posso, através do que eu acabei de ler aqui com você pode concordar comigo que Deus nos chama para reinar com Ele nessa terra? É possível ter essa afirmativa? Amém? Eu não sei como essa palavra pode entrar na sua cabeça. Reinar, né? Eu vou tentar aqui desmistificar isso, mas nós podemos afirmar então que Deus nos escolheu para que reinássemos aqui. Quando Ele criou a terra, criou o homem, Ele falou: domina a terra, reina sobre ela, governa ela, se multiplica, né? E tem sido assim ao longo dos tempos. Mas, se a palavra nos afirma isso, se nós entendemos, através da palavra isso, que a vontade de Deus é e era que o seu povo reinasse em terra, aqui, por que não reinamos hoje? Por que hoje o seu povo, que se chama pelo seu nome, não tem reinado, como as Escrituras nos incitam, como as Escrituras nos ensinam, como as Escrituras nos afirmam que deveríamos reinar? Eu listei aqui, nesse meu rascunho, daquilo que eu ouvi há muito tempo atrás, porque falou diretamente comigo. Se eu pudesse dar um título, não sei, diria que algumas situações que nos impedem de reinar com Cristo hoje. E aí, se você não estiver enquadrado naquilo que eu vou falar hoje, glória a Deus. Glória a Deus. Mas se você se enquadrar em alguma dessas situações que eu vou falar aqui agora, hoje, se arrependa depressa. Ouça a canção que nós cantamos aqui agora. Ouça a oração que nós cantamos aqui agora. Primeira situação que nos impede de reinar. Antes de entrar na primeira situação, deixa eu falar o porquê que me motivou de falar isso, né? Ontem eu tive assim, uma convicção desse tema, porque eu conversava com um casal que estava lá em casa, e muitas histórias, conversando, papo vem. Teve um momento que ficou eu e ele no sofá, assim, conversando. E aí ele estava contando de uma situação que aconteceu com ele, que acabou servindo de testemunho, né? E ele falou assim: então, quando a gente estava arrumando as coisas da casa para um casamento, o pessoal subiu com a cama, né? A gente colocou uma luminária antes, né? A gente instalou tudo antes, aí tinha uma luminária lá que a gente instalou no quarto. E aí o pessoal subiu com a cama era uma cama grande, uma cama larga, e eles acabaram batendo na luminária, né? O pendente, que ele falou, pendente, ele usou a palavra pendente. Na hora eu traduzi por luminária, entendeu? Eu acho que era isso, né? Mas ele falou assim que eles compraram aquele pendente, escolheram na internet, instalaram, e quando o pessoal da empresa foi lá colocar
a cama. Eles bateram com o colchão no pendente e quebrou lá o globo e tudo mais. E aí o pessoal, não, poxa, liga lá para o patrão lá, ele vai te ressarcir desse prejuízo aí e tudo mais. E aí, então ele ligou, né, para poder falar do prejuízo. O cara perguntou quanto é que era, quanto é que havia sido o pendente e tudo mais. E aí ele falou assim, mandou lá o link da onde ele comprou na internet, ó, custou esse valor aqui e tal, foi R$200, e o cara na mesma hora fez a transferência para ele. E zerou, morreu a história. Aí ele falou que, de repente, ele e a esposa falou para ele, né, mas procura na internet, porque às vezes, ao invés de vender tudo, vende só o globo lá do pendente, né? E aí é mais barato. E assim ele fez, assim ele achou por R$40 o negócio. E a reação dele instantânea após isso foi ligar de novo para o rapaz da empresa e perguntar se ele poderia transferir o valor restante, os R$160, para aquela mesma conta. Porque ele explicou a situação e disse que havia, então, achado só a parte que quebrou, então seria muito mais barato. Acho que é algo simples, né? Existe alguma coisa demais nisso? Há algo assim de extremo que possa ser anunciado em outdoor, olha. Não, ele foi honesto. E na mesma hora, o dono da empresa falou, cara, quem é você? Da onde você é? O que você faz? Não, olha, já de antemão eu quero te dizer, eu não quero dinheiro. Esse valor restante pode ficar para você. É uma oferta na sua vida. Eu quero abençoar você. Era cristão, né, do outro lado também. Entendeu? Quero abençoar você, eu quero abençoar. Você já é casado, eu quero abençoar a sua esposa. Já tem filhos, eu quero abençoar os seus filhos. Que esse valor se multiplique na tua vida. Mas, por favor, me deixa contar isso aonde eu for. Isso tem pouco tempo, na verdade, porque o casal é recém-casado, né? Então tem pouco tempo, acho que tem pouco menos de 2 anos. Né? Quanto tempo eles são casados? Não, 1 ano. Isso deve ter 1 ano que aconteceu, mais ou menos. Dá para, então, a gente ter um panorama, porque na hora que ele falou isso, claro que eu me alegrei com a atitude dele, um discípulo de Jesus, mas, em contrapartida, o contraste da reação daquela pessoa, daquele irmão que estava do outro lado da linha, que a gente não sabia que era irmão, o contraste na reação dele diz muito sobre a nossa sociedade hoje, sobre a maneira como vivemos hoje, sobre o lugar onde nós estamos inseridos. Um lugar onde cada um pensa somente naquilo que é seu. Aonde Deus tem até um espaço no nosso coração, mas apenas um lugar, um cômodo. Apenas. E não mais que isso. Eu vou abrir aqui a minha história também, né, recente, né, que também acho que completa com o que eu estou falando. Que também me trouxe, não escândalo, né, mas me trouxe assim, caramba, não é possível que essa pessoa pensou isso, né? Minha prima. Oh, meu Deus, está lá. Ela não me assiste, não, mas é minha prima. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp dessa minha prima, pedindo para eu ligar para ela, que precisava falar comigo. E na hora, como a gente não tem o costume de se falar muito, embora a gente se conhece e tal, né, eu pensei, bom, de repente deve estar passando por algum problema e está precisando de ajuda. Então eu liguei para ela, o que não é habitual nosso, né? A gente não se fala tanto assim, não somos obrigados em nada, mas a vida. E aí ela, oi, primo, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem e tal. Né? Corta logo para o objetivo. Então, não, estou te ligando porque a tia Tita lá me ligou, porque ela perdeu seu contato. E aí ela falou que, bom, eu vou ter que agora falar um pouco da minha história, né? Por que eu entrei nisso, né? Agora vocês vão ficar curiosos, né? Se eu parar aqui, vocês vão ficar curiosos, não?
Caraca. Então vamos lá. Rapidinho. Para quem me conhece, mas de perto sabe dessa história, né? Eu fui conhecer o meu pai com 30 anos de idade. Fui criado sem pai, fui criado pela minha tia e pela minha mãe. Na época em que eu nasci, minha mãe só veio para cá, para me ter, no Rio de Janeiro, me colocar na porta de alguém, que naquela época se fazia muito isso, e ir embora para a família, de volta para a família. Porém, minha tia falou, olha, se você quiser ir embora, você vai, mas eu vou criar seu filho, se você quiser ficar e criar ele comigo, também é bem-vinda. Bom, então a minha família foi eu, minha mãe e minha tia. O meu pai e minha mãe só viu uma vez na vida, e pá, pum, e foi, aconteceu. Né? E só que naquela época era muito mal visto alguém não ter o nome do seu pai na sua identidade, na sua certidão de nascimento, né? Era rejeitado, né? Mal visto, discriminado, isso aí. E eu não sei como, não me pergunta, porque eu também não sei, minha tia morreu, eu também não perguntei, então eu estou curioso. Ela conseguiu me registrar como se o meu pai fosse o marido da minha mãe. O marido da minha mãe não é o cara que... Entendeu? Por quê? Que eu falei, a história é boa. Porque minha mãe casou lá atrás. Casou de véu e grinalda e tudo mais, lá em Cianorte, no interior do Paraná. Né? Só que aí o cara pediu, o marido dela pediu o desquite. Quem conhece, quem sabe o que é desquite aqui? Olha lá, ó. Só a galera 50 a mais que levantou a mão. Isso aí, pediu divórcio. Naquela época existia divórcio, era desquite. Só que minha mãe não deu. E aí eles ficaram casados, legalmente casados. Minha mãe voltou para a casa do pai dela. Por uma questão de honra e de orgulho, talvez, ela não deu lá o tal de desquite. Né? Enfim, ficaram casados até eles morrerem. E essa notícia chegou até mim que o Silas, que era o marido da minha mãe, mas não é o meu pai, mas eu sou registrado no nome dele, pegou? Havia falecido. E a mãe dele morava numa casa lá em Cianorte, no Paraná. E algum tempo atrás, minha mãe recebeu uma ligação desse pessoal de lá, pedindo para ir lá assinar um documento. Tal. Eu não entendi muita coisa na época. Eu falei, olha, mãe, deixa eles para lá, viver a vida deles, a gente vive aqui, vida que segue. Tem já uns 7 anos isso, 8 anos, não sei. Bom, pois bem. A mãe do Silas, que era o marido da minha mãe, que não é o meu pai, mas que é meu pai na registrado. Entendeu? Entendeu? Tela azul. A mãe dele, que estava na casa, também faleceu faz 5 meses. Lá atrás, quando ligaram para minha mãe, isso minha tia me contando. Quando ligaram para minha mãe, eles queriam a assinatura dela, porque eles queriam vender uma casa que eles têm lá. E aí eu fiquei sabendo que foi um presente que os pais dele deram para ele e para minha mãe. Né? E a mãe, então, fiquei sabendo que a mãe, então, era herdeira de uma propriedade lá em Cianorte. E, pelo que me foi falado, nos dias de hoje, a propriedade valorizou muito. E é um grande terreno, com uma boa casa. Minha mãe não se importou com o negócio, porque ela falou que gostava muito da sogra dela, era a sogra dela, né? Não queria tirar a velhinha de lá e tudo mais, não queria se meter com isso. Bom, enfim, a sogra dela morreu, o Silas morreu, minha mãe morreu. E quem herdou o terreno? Estão rindo, né? Vocês vão cair do cavalo agora. Ri. Vocês vão cair do cavalo agora. É importante ressaltar que eu nunca tive nenhum contato com o Silas. Eu não conheço ele. Não foi ele que me registrou. Ele não veio aqui me registrar. Até porque o Silas nem pode ter filho. O Silas era estéril. Ele não tem filhos. Entendeu? Por isso, a herdade passou para minha mãe, que faleceu e, consequentemente, passou para mim. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu verdadeiramente tenho direito a essa terra?
juridicamente, eu já consultei ela. Pô. Juridicamente, eu teria direito, sim. Mas pare e pensa. Que vínculo eu tenho com essas pessoas? Nunca vi. Não sei quem são. Conquistaram lá o terreno, a casa, consumaram o trabalho deles. É justo eu chegar lá e... é meu? É tentador, não é, irmãos? Mas não é justo. E a minha prima, ainda para piorar a situação, ela, não, prima, eu estou te falando porque o que é justo é justo. Dai a César o que é de César. Então, é justamente isso aí que... Eu falei, não, prima, eu sei. E é crente, hein? Ela é crente. Não é justo, não. E aí eu vou ter que agora lá em Cianorte, 1.200 quilômetros daqui, resolver essa pendenga. Porque eu imagino, botaram lá um neto da velhinha que estava morando lá para morar na casa agora. E eu fico pensando que deve ser assim muito ruim você viver num lugar, em algo que foi esforço do trabalho dos seus antepassados, e chegar alguém que você nunca viu e viver com essa sombra de que alguém pode tomar aquilo a qualquer momento. Né? Mas engraçado, quando eu ouvi essa história, você sabe qual foi a primeira coisa que veio no meu coração? No nome de Jesus, eu não estou querendo me passar por bonzinho ou por espiritual, não. Eu vi uma excelente oportunidade para anunciar o Evangelho. Porque quem em sã consciência nos dias atuais abriria a mão de uma herança? Eu busquei conselho com o Cidinho, conversei com ele falou, cara, calma. Seu coração está disponível, está livre, né? Completamente. Então, vamos ver o que Deus tem. Que essa notícia chegou aí para você, não foi de qualquer maneira, por qualquer motivo. Eu falei, não, estou tranquilo, estou em paz. Vamos lá em Cianorte, como o pessoal fala, né? Lá em Cianorte. Mas estou contando isso porque existem situações na nossa vida que nos impedem de reinar de fato com Cristo. Existem circunstâncias nas quais nós nos colocamos, nós mesmos nos colocamos, que nos impedem de enxergar aquilo que é verdadeiramente justo, aquilo que é correto. Nos deixamos levar pelas emoções e pelos sentimentos e nos enfiamos em buracos cada vez maiores. Eu quero listar aqui, anotei 7 tópicos para falar de situações que nos impedem de reinar com Deus, de reinar com Cristo. A primeira situação, viver com um coração fraco e dividido. Asa resolve fazer uma aliança com o rei da Síria. Porque esse rei da Síria tinha aliança com o rei de Israel. E aí ele oferece muito mais dinheiro, inclusive o ouro e a prata do templo, ele dá a esse rei em troca de uma aliança para que ele pudesse então destruir a Israel, lá o reino do norte. E aí nessa hora, o profeta vem e repreende Asa. Repreende. Fala exatamente isso aqui. Porque o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ou seja inteiro com Deus. O que o profeta estava querendo dizer aqui é assim, você não experimentou um livramento, uma salvação, um milagre com a guerra que você disputou com aqueles etíopes? Você não poderia também desfrutar e viver o mesmo com o rei da Síria? Você não podia expulsar esse exército de diante de você? Aí Deus então se retira. Agora vai haver guerra com você. Você vai viver de guerra. Porque o Senhor se retirou. E aí Asa se indignou contra o profeta lá, o vidente, lançou ele no tronco, no cárcere, puniu ele. Não acabou muito bem a história para Asa, porque logo depois disso, um tempo depois, ele adoece dos pés e vem a óbito. Né? Um coração fraco e dividido. Amazias, segundo a Crônicas
também, outro rei, 25, 2. Olha 1. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamou Joadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Não, porém, com inteireza de coração. Não, porém, com inteireza de coração. Quando a gente olha para esse tema, de ser inteiro, você vai ver também em Jeremias lá, aquela oração famosa, né? Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Dai-me, filho meu, o teu coração, o Senhor pede. Sermos inteiros, inteiros com o Senhor. E aí, viver com o coração dividido, fraco, e tentar viver assim diante de Deus, você pode ter certeza que isso é sinônimo de fracasso na vida. Porque, como disse o próprio Senhor Jesus, Mateus 12, 30, quem comigo não ajunta, quem não é por mim. Não existe espaço, quando nós servimos ao Senhor, para meio termo. Olha, pode parecer hoje aqui que eu vou estar meio, assim, sendo bem radical no que eu estou falando. Mas circunstâncias como essa que eu falei para vocês aqui, que geram impacto nas pessoas por conta de algo que não deveria nem ser assim louvado. Não deveria ser louvado. Não deveria causar espanto, mas causa. Porque atitudes assim, nos dias de hoje, estão cada vez mais escassas, mais raras. Estão desaparecendo. Definitivamente, nós estamos, para mim, no meu pensamento, vivendo aquele tempo onde Jesus falou, em Mateus 24, no princípio das dores, ele falou, e naquele tempo o amor de muitos se esfriará. Nós já temos vivido esse esfriamento. As pessoas não se importam com as outras. Não há empatia, ninguém se coloca no lugar do outro. Nós deixamos de tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Ao contrário, nós requeremos um bom tratamento, ser servido, mas não servir. Isso enfraquece a nossa caminhada com o Senhor, viver com o coração dividido dessa forma. Não dá para andar dividido com o Senhor. Eu lembro um coração dividido. Vou lembrar aqui de um outro episódio que eu não anotei, mas lembrei aqui. Elias no Monte Carmelo. Quem lembra dessa história? Os profetas de Baal, 400 profetas de Baal de um lado, Elias do outro. O povo estava entregue à própria sorte, havia escassez na terra por conta da palavra do próprio profeta, que não haveria de chover. E não tinha chuva, não tinha água. Água era algo muito raro, de muito valor. E o povo, Elias fala assim ao povo, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve ele. Mas se o Senhor é Deus, serviu. Não dá para cochear entre duas coisas. Não dá para ficar dividido entre, eu vou para aqui ou para ali, ou para aqui ou para ali. E aí Elias mostra de fato quem é Deus. E naquele momento ele acaba com toda a dúvida que tinha naquela geração. E manda matar toda aquela galera idólatra. Não dá para caminhar com Jesus e ter um coração fraco e dividido com Ele. Precisamos estar inteiros. Inteiros. Andar com Jesus é literalmente mergulhar numa piscina assim, sem água. É fé. É crer. Não tem volta. Não dá para você pular amarrado numa corda. Não, se der errado, eu subo de volta. E é saber que mesmo que não tenha água lá embaixo, Ele vai te segurar. Fé.
analogia meio esquisita, mas vocês entenderam. Segunda circunstância, segunda situação. Viver sem fé e esperança. Tem uma história em Números. Vou ler aqui Números 13, de 31 ao 33. Não dorme não, por favor, em nome de Jesus. Vou dar um panorama do contexto aqui, porque eu vou usar Números 13 e 14 para as próximas situações. O panorama aqui em Números 13 e 14 é aquele momento crucial onde Moisés envia os espias para espiar a terra. O povo está prestes a entrar na terra prometida. Ok? Então, Josué e Caleb foram aqueles que bravamente falaram assim, nós vamos conseguir. Então, aqui, nesse contexto aqui, está nesse mover aqui de espiar a terra, de ir até ela, de trazer o relatório dela. Né? E aí, a parte que eu vou ler aqui é o relatório que os espias deram a Moisés. Uma parte deles, né? Eu vou ler o 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Depois disso, no versículo 1 do capítulo 14, a reação do povo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Que coisa terrível. O panorama aqui é o seguinte: Deus começou uma libertação lá atrás com o povo. O povo viu as maravilhas que Deus fez no meio do deserto. Viu o mar se abrir, viu a comida chegar dos céus, viram as roupas e os sapatos não se desgastarem, viram muitas coisas eles viram. Eles tinham uma palavra, desde o princípio, que era herdar aquela terra. Herdar. Na minha concepção, ok? Na percepção do Luciano, fique bem claro isso, ir espiar a terra, para mim, era só um motivo para poder motivar o povo a entrar. Porque eles já não iam entrar? A palavra já não havia sido dita? A ordem já não tinha sido dada? A promessa já não havia sido garantida por Deus? Deus mente? Não. Então, o relato desses espias, segundo aqui a gente vai lendo nesse contexto, para ter uma ideia, um cacho de uva tinha que ser transportado por 2 homens. Dá para você conseguir imaginar um cacho de uva desse tamanho? A terra era boa. Mas o que esses espias focaram? Aonde que eles travaram? Nas dificuldades que os seus olhos enxergaram. Aí você olha lá você manda de repente lá um Juquinha, né? Fortão, parrudo, né? Tamo junto. Aí tu chega lá, tem um Diego lá, na terra. Uma tribo de Diegos. Aí o Juquinha volta como? Desmotivado, né? Olha para a orelha do cara e fala: ih, rapaz, o negócio é meio complicado. Vai ser difícil. Pô, não dá não. Os caras são gigantes,
são tudo fortes, lutadores de MMA. Eu com esse chassi de grilo aqui, não vai dar certo. Mas por que isso? Porque se baseiam naquilo que os olhos podem ver e se esquecem daquilo que Deus pode fazer. Por isso eles se menosprezaram, por isso eles olharam para dentro deles e disseram, nós somos como grilo, literalmente, gafanhoto, perto desses homens. Não dá para ser. Estamos juntos. Não dá para ser. Não dá para enxergar aquela terra. Não dá pra... Moisés, tu não está entendendo. Os caras eram enormes. Mas não dá para ir não, cara. Os caras são muito fortes. Viver sem fé e esperança é viver adoecido. É viver igual aquele leãozinho da montanha. A galera também aí de 70 para cima vai lembrar. Ó vida, ó céus, ó azar. Harley, hiena. Ele era parceiro do Leão da Montanha, né? Não? Estou confundindo? É porque não é da minha época, pô. Eu tô... E hoje em dia tem uma personagenzinha agora eu estou com a minha filha lá na vibe do filme Divertidamente, entendeu? Aí tem uma bichinha azulzinha lá que é a tristeza. É viver dessa forma. Sem fé, sem esperança, o coração adoece. Há quem morra. Há quem morra, fisicamente. Porque a fé, ela nos conduz para aquilo que ainda nós não enxergamos, nós não vimos, mas nós cremos que vai acontecer. E a esperança, de mão dadas com a fé, nos faz, de fato, crer e esperar que aquilo vai acontecer. Por isso que a esperança tardia faz adoecer o coração, segundo Provérbios. Tu espera, aí tu começa a achar que é no teu tempo, que é no seu tempo, aí tu, nossa, está demorando demais. Nossa, quem aqui já ficou horas e horas esperando no ônibus de madrugada? Eu já. Quando namorava com a Ana Paula, morava na Tijuca, ela morava em Botafogo. Aí fazia aquela oração ainda do crente novo, né? Ai, Senhor, faz esse ônibus vir logo agora, por favor. Mas a esperança, esperar demais, né? Na verdade, nem esperar demais. É você achar que essa espera está condicionada ao seu tempo, quando na verdade não está. Está condicionada ao tempo de Deus para a tua vida. E aí isso faz adoecer o coração. E esse povo aqui, sem fé e esperança, não criam mais que poderiam entrar naquela terra. E de fato não entraram. De fato não entraram. Olha o que Deus fala para esse povo. No mesmo capítulo 14, no versículo 11, Deus fala assim... Deixa eu mostrar o oposto. Eu não ia ler isso não, mas eu vou ler, está aqui no contexto. Deixa eu ler para vocês a fala de Caleb e de Josué. Vou ler aqui um pouquinho mais. No versículo 1 que eu li aqui, falou que toda a congregação chorou, em alta voz. Porque imagina, chegou até ali, viu, está na porta da entrada e não vai entrar. Por causa do relatório daqueles espias, de 38 espias. No versículo 2 fala assim, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Aí a congregação se contaminou. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Nessa hora aí, Moisés deve ter... Cara, feito igual o André Valadão, né, fazendo nas redes sociais. Não, vocês não são crentes, não. Não é possível. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Você veja Moisés prostrado assim, sem ter o que falar. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné,
dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: rasgar as suas vestes, vocês conseguem entender esse termo nos dias de hoje? Quando as pessoas rasgavam as suas vestes naquela época, era um claro sinal de indignação, de protesto, de fato estar indignado com aquilo. Então, você rasga a veste. Naquela época não vendia roupa em qualquer esquina, né? Você imagina, ter que rasgar a veste. Né? Imagina no deserto, inclusive. Né? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Eu chego até a me arrepiar aqui, não de frio, mas com o contraste da visão de duas pessoas que viram todo. Vocês estão com frio? Vamos, Flavinho. Tem dois? Bota um. Os irmãos estão aqui, minha mão aqui já está, daqui a pouco não larga do microfone. Ajuda nós lá. Tem gente que trouxe edredom aqui, agora que eu vi, a Milena está com edredom ali coberta. E olha que a Milena está com. Tem tecido de pouso agora, lá, né? Engordadinha, né? Tá bem. É minha filha, gente, é minha filha. Mas olha o contraste de visão que esses homens tiveram. Olha a fé depositada. Ele nem falou assim, ó, Deus vai nos dar. Se Deus se agradar de nós. Mas independente se ele se agradar ou não, vamos seguir fazendo aquilo que ele nos enviou para fazer. Vamos subir. Porque eles são grandes, mas não são dois. Nós não é pequeno, mas não é metade. Vamos lá, porque o amparo deles, não existe mais. Todo o amparo, todo o suporte está ao nosso lado, ao nosso favor. O nosso Deus. Eu acho que depois de um diálogo desse, né, acho que daria para poder então encarar essa guerra, né? Mas versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, aí nessa hora já não tinha mais para onde ir, consegue perceber? Moisés já havia se prostrado. Tipo assim, o que eu vou falar mais para esse povo? Arão, do lado dele também a mesma coisa. O caos se instaurou, a divisão entrou, a fraqueza foi maior do que a fé, do que crer na promessa de Deus. Aí olha o que Deus intervém, olha o que Deus fala. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Vamos pegar essa pergunta e vamos trazer ela para a nossa vida? Pode ser assim? Até quando? Eu creio que você que está aqui, você que nos assiste, tenha vivido experiências com Deus. Afinal de contas, você está aqui hoje. Você saiu de casa hoje, acordou cedo, se arrumou, acordou teu marido, tua filha, teu filho, ou teu marido te acordou, né? No meu caso, lá em casa, é a mulher que me acorda. Para vir aqui na expectativa de adorar ao Senhor e ouvir uma palavra. Ouvir uma pregação, ouvir alguém que viria aqui falar para você. Então, certamente você tem experiências colecionadas com o Senhor.
E aí, tu já se imaginou Deus perguntando para você, até quando tu não vai crer? Apesar de tudo aquilo que eu tenho feito na sua vida. Até quando você vai estar fraco, dividido, desesperançoso, incrédulo? E o problema da falta de fé desse povo foi que isso acarretou em peste. Deus já desferiu o juízo ali, ó. Com pestilência eu ferirei e o deserdarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que esse. Deus já deu a planta para Moisés. Vou acabar com geral. Vou começar tudo de novo contigo. A graças a Deus, Moisés interviu aqui na situação. E acho que mudou a ideia de Deus, né? Esse é o resultado. Esse caos aqui instaurado é um resultado que faz com que um povo quase não herde a sua promessa. E esse pode ser o resultado na sua vida por você talvez não herdar a promessa que Deus tenha na sua vida. Não crer nela. Ou crer que o tempo já passou. Crer que já foi. Crer que você já viveu muitas coisas com Deus e talvez agora uma nova geração se levante para isso. Negativo. Esse dia estava me contando esses dias, por telefone, a história de um pastor. Eu esqueci o nome dele, mas ele é pai do Marcos, parece lá de Salvador. Estava contando a história dele, falando que era o pai desse pastor, era um irmão muito proativo na obra, realizou muitas coisas, muitos feitos. E já me parece que, se eu não estou enganado, né, pela idade de 80 anos, eu acho, não sei, não me recordo agora bem a idade, mas jubilaram ele, né? Uma aposentadoria compulsória, né? E disse que ele estava assim sentado lá em cima, na cadeirinha dele, lá, como pastor emérito, né? Pensando com Deus, com o Espírito Santo. Nossa, puxa, Senhor, quantas coisas nós já fizemos juntos, né? Aí o Espírito Santo fala com ele assim, nós? Não. Você. Eu estava esperando você só parar para começar a minha obra na tua vida. 80 anos. 80 anos o cara já está pendurando a chuteira. Já está pensando assim, eu estou no final da carreira. Mas com Deus, não tem essa. Não existe. Sabe quando é que a gente pendura a chuteira com Deus? Isso aí. Quando morre. Mas até lá, Deus tem obra, alvo e plano para cumprir. Talvez a tua vida profissional, na sua vida profissional aqui na Terra, você já esteja em fim de carreira, você já esteja aposentado, você já esteja para se aposentar. Para Deus pouco importa. Imagina para aquele pastor ouvir isso ali, sentado. Caramba, deu ruim. Foi com essa idade que Josué... Na verdade, com 80 anos, Caleb fala que ele foi para a guerra, e ele disse que ele empunhava a espada ainda, brandia a espada ainda, como se tivesse 40. E eu faço essa oração ao Senhor, tá? Assim, se eu tiver com 80 anos, tiver igual Josué lá, tiver lenha para queimar, queima tudo. Agora, se eu estiver usando fralda, estiver dando trabalho para minha mulher, pô, me leva que é melhor. Porque se eu não servir aqui, se eu não viver para servir, não serve para viver. Então, me leva que ficar dando trabalho para os outros é mais complicado. Entendeu? Mas Josué, Caleb, com 80 anos, ainda guerreavam. Né? Então, não deixe a sua mente ter esses pensamentos de achar que, de repente, você pode estar no fim de carreira. Né? Porque não é. Não é. Talvez Deus esteja esperando você, como aquele pastor, só parar para ouvi-lo, para começar a obra dele na tua vida de fato. Entende? Mas para isso nós precisamos nos empossar,
ter fé, crer que aquilo que ele falou a nosso respeito vai se cumprir. Vai se cumprir. Então, o caos se instaurou aqui na vida desse povo por conta de não crer naquilo que já havia sido dito. Uma outra coisa que nos impede, isso aqui é bem complicado. Ser murmurador. Cara, tu já viu crente murmurando? Crente que reclama. Não sei se vocês já ouviram isso, mas a murmuração, Jorge Mitchan fala isso no livro dele, Jesus Cristo é o Senhor. A murmuração, ela é a linguagem das trevas. Porque quando você murmura, reclama de algo, você não está reclamando de uma situação. Quando você reclama da injustiça, quando você reclama do salário, quando você reclama de tudo, você está reclamando, está murmurando contra quem? A soberania de Deus. A soberania de Deus. Então, murmuração. Vocês viram aqui, versículo 2 do capítulo 14. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha o que a murmuração é capaz de fazer na vida do crente. Olha onde ela pode levar você. Quando você começa a murmurar da vida, do trabalho, do filho, do marido, da esposa, de tudo. Do salário, das contas, do universo. Olha onde a murmuração, porque para esse povo aqui, para essa geração aqui, a murmuração custou algo a eles. O que custou? Eles não herdaram a promessa que Deus havia feito para eles. Deus aguardou ainda mais um tempo para que toda aquela geração morresse e outra geração se levantasse, para que aí sim eles pudessem entrar. E os únicos que entraram daquela geração, Josué e Calebe. Os únicos. Então, para pensar onde a murmuração pode te levar. Nunca murmura. Na verdade, vamos fazer o oposto. Abra aí em Efésios 5,19. Antigamente, quando a gente falava assim, abre aí, a gente ouvia o barulhinho das páginas, né? Agora é só os tecladinhos do telefone. Na verdade, vocês não estão abrindo nada, né? Porque já botaram aqui atrás, então vocês estão... Tá certo. Então, eu vou ser até mais rápido aqui, então... Já está aqui em Efésios já. Efésios 5,19 nos diz... Eu vou ler o 18. Volta aí que eu vou ler o 18, só para poder contextualizar. Nos diz a maneira como nós devemos nos portar. Vê a oposição, o contraste. Eu estou usando muito essa palavra, né? O contraste. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Dando sempre graças por tudo. Tudo é o quê? Tudo. Tudo. Aquela piadinha infame do Fonseca. Vocês sabem o que significa tudo em grego? Tudo. Tudo é tudo. Dando graças em tudo. Meu filho está com 40 graus de febre. Dou graças, Senhor, porque tu está me dando a oportunidade de servir o meu filho, ser um bom pai, uma boa mãe. Cura ele, Senhor, em nome de Jesus. A febre está te dando a oportunidade de se humilhar diante de Deus, se colocar diante dele e reconhecer que você depende de Deus até para a enfermidade do teu filho. Tudo é tudo. Então, nunca na sua vida murmure. Porque toda murmuração é contra o Senhor.
Aí tu fica aí, patinando no mesmo lugar, dizendo que a vida não anda para lado nenhum, mas está com a boca, com o coração cheio de murmuração. Realmente não dá. Não tem como. Quarto. Nossa, tem 15 minutos. Ser independente e desobediente. Vamos voltar lá para Números 14? Meu pano de fundo? Vou ler o versículo 39. Ok? 39 ao 45. O que aconteceu depois dessa situação aqui dos espias? Que Deus deu uma sapecada neles. Na hora eles recuaram. Deus interviu, né? Mas olha a consequência da independência e desobediência. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. O que ele falou está acima, no texto acima, do juízo que Deus desferiu contra eles. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Já não bastasse a falta de fé, já não bastasse não ter a esperança na promessa que Deus havia feito, tendo eles pecado, e aí Deus desferindo o juízo dele, a sentença dele, para aquela geração, eles então resolvem se arrepender. Nobre atitude. Mas o arrependimento genuíno vem através da obediência. E não daquilo que eu pressuponho que eu tenho que fazer. E aí então, esse povo decide fazer o quê? Bom, já que todo esse juízo foi dado contra nós porque nós tememos entrar, vamos entrar agora. Ah, não, agora a gente está aqui, Moisés. A gente vai lá. Aí Moisés fala, ó, não vai. Vocês pecaram. Deus não vai estar com vocês. Deus se retirou. Ele não é com vocês. Se vocês forem, vai dar problema. Vocês vão morrer. Não vai. O que um arrependimento genuíno faria? Tá bom. Então não vamos. Mas o que é desobediência? O que é independência? Um coração independente faz? Eu vou. Quais são as consequências de um coração desobediente e independente ao Senhor? A morte. No caso deles aqui, além da morte espiritual, a morte física. No nosso caso aqui, eu falo da morte espiritual, que consequentemente também pode trazer uma morte física. Estamos juntos. Entendeu? Ô, Odri, dá uma cutucada aí. Deixa para ele, fala para ele orar depois, quando terminar. Agora não. Agora... Consequentemente, uma morte física. Eles foram, desobedeceram e morreram. Isso precisa servir de lição para nós.
precisamos aprender com o erro dessas pessoas, para que a gente não incorra no mesmo erro. Um coração independente é um coração obstinado, que não ouve conselhos, que não ouve a palavra, que não ouve a Deus, mas se move pura e simplesmente pelos seus sentimentos e pelos seus desejos. A consequência disso é desastrosa. E como eu tenho visto isso no meio da igreja? Eu não me refiro à igreja de um modo geral. Como? Como eu tenho visto corações desobedientes, independentes, líderes que têm eloquência ao falar, que têm conhecimento e que acabam, de certa forma, induzindo o povo ao erro por conta dos seus próprios desejos, dos seus próprios planos. Meu Deus. Eu subo aqui, e você pode ter certeza do que eu estou falando. Toda vez que eu subo aqui, eu subo com temor. Muito temor. Não subo aqui porque simplesmente fui ordenado a pastor e agora cabe a mim fazer isso. Mas quando venho aqui, não só aqui, na verdade, na vida com a igreja, tudo que eu falo, tudo que eu procuro falar é com muito temor. Porque se você, por exemplo, trabalha tem um restaurante, tem uma pizzaria, e aí se você se esquecer e você errar a mão na pizza, o máximo que vai acontecer é o teu cliente chegar lá com a pizza queimada. E você perder aquele cliente, talvez. Ou se redimir e mandar 2 pizzas de graça para ele. Né? Mas se eu erro no meu conselho para com a sua vida, eu posso condenar você ao inferno. Eu posso levar você a um castigo eterno. Meu Deus. Quanto temor eu tenho. Por isso eu faço questão de sempre falar, olha, eu queria trocar uma ideia contigo. Nem garanto trocar ideia, porque às vezes a minha pode ser melhor que a tua e eu não troco, não, eu fico com a minha. Mas na conversa, no desenrolar da conversa, tudo que eu falo eu meço para saber se está de acordo com a vontade de Deus. Recentemente um casal pediu a minha opinião. Falou assim, então, tinha uns sonhos e tal, a gente conversou com o Franco e tudo mais, pá. E o Franco pediu para poder falar com você, falar com o Ziel, falar com o meu discipulador, para saber Embora a gente é um casal novo, né, que está aí ainda se chegando, mas tivemos algumas conversas, alguns tempos juntos. E aí eu queria saber, né, ele deu essa palavra aqui para a gente, o sonho é assim, assim, assim. Qual é a sua opinião sobre nós? Quem me conhece sabe que eu raramente emito a minha opinião. Por que isso? Porque o que importa? O que importa é a palavra para a tua vida, não a minha opinião. Não quer dizer que eu não tenha. Tenho. Mas é opinião. Opinião é opinião. Ela pode estar certa e pode estar redondamente equivocada. Por isso, nós ficamos com a palavra. Mas eu, então, como ela insistiu, falei, então, por favor, não leve isso para o lado pessoal. A minha opinião é essa. Diante do pouco tempo que nós convivemos, mas daquilo que eu pude ver, então eu detalhei para ela aquilo que eu pensava acerca da vida deles. E aonde eles tropeçavam. Né? Mas isso não importa. O que importa é a palavra. O que importa, no meu caso, e não só no meu, tá, amados? Eu estou aqui, eu tenho uma responsabilidade, fato, mas você também é responsável. É responsável por aqueles que estão à sua volta. Quando eu ouço a palavra de Deus para aquele profeta, agora eu sempre faço confusão, eu acho que foi Jeremias. Eu não me lembro se foi Jeremias ou Ezequiel. Eu vou falar e vocês vão lembrar. Acho que foi Jeremias. Não sei. Sempre confundo. Que ele fala assim, ó, se eu avisar o ímpio que ele vai morrer, e você falar para você que ele vai morrer, e você não avisar ele,
o sangue dele eu vou requerer das tuas mãos. Quem foi que falou? Vocês me lembram? Jeremias? Foi Jeremias? E ó, vocês estão cocheando aí, gente. Foi Jeremias e Ezequiel. Eu não me lembro. Depois eu pesquiso e trago para vocês. Pesquisa aí alguém aí, vê quem foi, me fala. Pesquisa aí, Flávio. Vê quem foi o profeta aí, que eu esqueci. Ezequiel. Ezequiel. 33, não é? Eu sabia que era 33 ou 3, agora porque tinha um 3 no rolo, mas eu não sabia qual era o profeta. Mas pare e pensa. Pare e pensa nessa responsabilidade. Você que está aqui hoje, você é discípulo de Jesus? Levanta a mão quem é discípulo de Jesus, para eu poder identificar. Se você não for, já faço logo um apelo. Tá. Você que é discípulo de Jesus. Bom, então você entende, pelo fato de você ser discípulo de Jesus, você compreende a responsabilidade que você tem com o ID. Eu não estou falando que você tem que estar pregando para a multidão, eu não estou falando que você tem que agora levantar um ministério, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que você deve ter consciência do chamado que todos nós temos como discípulos de Jesus. O ID. ID, portanto, falando, pregando, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é pregar, ganhar, batizar, ensinar, edificar. Essas coisas, elas estão... Ela é um chamado para todos nós. Se você sabe dessa responsabilidade e não a faz, principalmente com aqueles que estão à sua volta, isso não faz de nós, mim e de você e eu, devedores, completamente devedores. Isso não pode se enquadrar no que Deus falou àquele profeta? Porque tudo que Deus tinha para falar já foi falado, está escrito. Deus não precisa chegar para você e falar assim, ó, olha, Ana Paula, está vendo aquela mãe daquela escola ali? Se tu não falar para ela que eu amo ela, que eu a amo, o sangue dela eu vou requerer da tua mão. Deus não precisa falar mais isso, precisa? Já foi falado. Já foi falado, inclusive confirmado no ID de Jesus. Vai e prega, vai e ensina. Deus não está falando para a gente converter ninguém. Nenhum homem tem esse poder. Estamos falando de pregar, de anunciar, falar. E aí esse peso pesa sobre nós, pesa sobre mim, essa responsabilidade. E aí quando eu vejo homens proeminentes no meio do Evangelho, usando o Evangelho como pano de fundo para os seus próprios interesses, não tem como... Não dá para... A conta não fecha. Ainda que já tivesse escrito isso, né? Ainda que Paulo já tivesse falado isso, que uns pregam a Cristo por torpe ganância e outros por uma vanglória, né? Ele que me importa, contanto que o nome de Jesus seja anunciado, nisso eu me gloriarei. Paulo fala sobre isso. Está escrito, isso acontece desde que o mundo é mundo, mas eu teria muito temor. Então a desobediência, a independência, ela vai gerar morte na tua vida. Eu estou falando aqui de morte espiritual mesmo. Porque viver com o coração independente de Deus, desobediente às suas vontades, aos seus mandamentos, a consequência é o que ilustra aqui esse povo. Mesmo tendo sido avisado para não descer, eles desceram. Então, essa também é uma situação que te impede de reinar. O melhor elemento, a maior prova de dependência a Deus, você sabe qual é? Qual é? Quem sabe? Quem chuta? Qual é a maior evidência de que você é dependente? É a oração. E quando você ora, você naturalmente está reconhecendo que você depende de Deus para algo. Senhor, o filho que está com febre, Senhor, cura meu filho. Dá saúde para ele. Um filho desviado. Senhor, encontra espaço no coração do meu filho, traz ele de volta. Senhor, comprei o que não devia, me endividei, pequei,
Mas, Senhor, me ajuda, me dá uma estratégia para sair desse laço que eu mesmo me enfiei. Tem misericórdia. Dependência. Se você ora, é um sinal de que você é dependente ao Senhor. Mas se a oração já se extinguiu do seu coração, você pode reparar que você tem feito as coisas à sua maneira, da sua forma. E talvez não tenha colhido bons resultados. Então, sejamos dependentes do Senhor e obedientes à sua palavra. Uma quinta situação. Acabou meu tempo. Conviver com a amargura e com a tristeza. Problemas não resolvidos, expectativas frustradas, falta de perdão, nos levam a abismos e abismos e mais abismos. E tem pessoas que parecem que gostam de alimentar isso dentro delas. Elas se vitimam na amargura do seu coração, às vezes para tirar até vantagem dessa circunstância. Deus não te chamou para viver amargurado, para viver relações rompidas, para viver uma vida problemática. Eu acredito que nos dias de hoje, essa palavra situações que nos impedem de reinar, ela pode estar mais atrelada a nós reinarmos sobre as nossas emoções. Porque hoje, como nunca, as emoções... Olha, na escola da minha filha, tem uma matéria... Qual o nome? Do Augusto Cury lá? Qual é? Escola da Inteligência e Educação Socioemocional. Porque a escola, ela já tem preparado os alunos, porque hoje, um jovem de 20 anos, para ele estar desempregado, está de boa. Pai, mãe está sustentando, está tranquilo. E aí, quando sofre um cancelamento na rede social, sei lá, essas coisas de hoje em dia, pronto, aí depressão, psicólogo, psiquiatra, remédio, minha vida não presta. Meu Deus. Então, a geração de hoje, infelizmente, é uma geração muito fraca, extremamente inteligente, extremamente capaz, mas muito fraca emocionalmente, muito vitrificada. Entende? E aí, na escola da Ana Júlia, da Estela e da Maísa, né, eles têm uma matéria que eles preparam o aluno durante todo o ensino médio, Fundamental 2 e ensino médio, a lidarem com as emoções. Interessante, minha mãe já era formada nisso. Rapaz, a mãe de vocês também era assim? Minha mãe, caraca, ela devia ser PhD nessa parada. E quando eu começava a reclamar da vida, ela puxava fresco. Minha mãe não era de diálogo, filho. Minha mãe, ela puxava uma bainha de facão de couro desse tamanho assim, ó, que eu tenho lá em casa, prova viva. Tá lá em casa a relíquia, né, amor? Desse tamanho a bainha de facão, né? E, ó, lapo, vou acabar com essa frescura agora. Não tinha um dia que eu não fosse para casa. A galera que me conhece aí fala, pô, Luciano come pra caramba, come muito. Não chama ele para comer na tua casa não, que ele dá prejuízo. Mas tem uma história aí. Porque eu não comia nada, irmãos. Também minha mãe não era cozinheira, né? Ela fazia um miojo com um negócio ruim pra caramba, não era difícil de comer. Ela cozinhava o bacon na água do miojo. Gente, o bacon boiando naquela água e o miojo por cima, vocês imaginam o negócio. Ai de mim que não comesse aquela comida. Nesse dia do miojo, que marcou a minha história, ela me pegou, eu cuspindo o bacon para fora da porta. Quando ela viu, tu tá cuspindo? Agora tu vai comer. E não tinha um dia que eu não ia para a escola com a marca da bainha do facão na coxa, assim, em alto relevo. Não tinha um dia. Tentava puxar a bermuda para baixo, mas não dava. Ia todo dia. Quem me conhece sabe que eu não sou abalado emocionalmente. E com esse fígado de galinha aí me quebrou, entendeu?
Mas eu vou ainda comer um fígadozinho de novo aí. O pessoal que souber fazer um fígado de galinha me chama aí, porque eu sou meio traumatizado. Mas hoje em dia, cara, as crianças, os jovens, meu Deus, difícil. Muito difícil. Então, os sentimentos aqui dentro, eles precisam ser gerenciados, mas gerenciados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Olha, vocês não têm ideia de quantos problemas nós resolvemos interpessoal, né? De relacionamento entre irmãos, que às vezes nem chega a ser um problema. É porque alguém olhou diferente para outro alguém, e esse alguém achou que outro alguém tinha problema com aquele alguém, e aí o alguém começou a pensar, não, a pessoa está diferente. Daqui a pouco, de tanto ela repetir aquilo para ela, aquilo se tornou verdade. Aí tu, vamos lá, então vamos sentar, vamos conversar, porque, poxa, o que a irmã fez para outra irmã, o que o irmão fez para outro irmão? Aí tu vai sentar? Não, nada. Não, mas aquele dia você me olhou. Não olhei. Aí você tem que trazer princípios. Não, se o irmão está falando, tem que crer na palavra dele, porque a palavra do cristão é assim. Aí você tem que trazer diversos fundamentos de novo para a conversa, que as pessoas se esquecem, porque a verdade dela, aquilo que ela deixou repetindo na mente dela, se tornou verdade. É aquilo abalo emocional, aí pronto. Acabou. Coisas simples. Uma coisa que resolveria assim, Carlinhos, cara, naquele dia, eu te dei o passe para tu fazer o gol, mas você não correu. É porque tu está gordinho? Entendeu? Você não gostou do passe que eu te dei? Achei que você fez corpo mole. Não, cara, dei meu máximo, porque eu estou um pouquinho acima do peso mesmo e tal. Entendeu? Não, de boa. Não vou perder a oportunidade, né? Entendeu? É ruim ele falar, né? Fala não, né, Marcinho? Aquele ovinho que você deu nele lá no Batista Shepa, ele não fala isso, né? Ele é muito mais fácil, é muito mais saudável, é muito mais libertador do que você conviver com tristeza e amargura, achando que o irmão ou a irmã, ou quem quer que seja, tem problema com você. É muito mais fácil. Olha, naquele dia eu achei que você me tratou com rispidez. Eu achei, porque se você também for com certeza no seu coração, vai dar problema. Pergunta, aprende com Deus, aprende com a palavra, que mesmo sabendo que Adão havia pecado, perguntou para ele o que ele tinha feito. Então, Ana Paula, aquele dia, você estava ríspida comigo, você estava chateada comigo, eu te fiz alguma coisa, eu te devo alguma coisa? Ah, deve mesmo. Porque eu achei também que você me tratou assim. Aí a gente vai sentar e conversar. Não, de forma alguma. Pronto, resolveu, acabou. Zerou. Mas olha que interessante, nos dias de hoje, a gente tem que pegar as pessoas pelas mãos. Vem cá, dá a mãozinha para o papai aqui. Vem cá você também, dá a mãozinha, vem. Pronto, vai, fala. Uma coisa simples que a Bíblia nos ensina, nos orienta. Aí começa a conviver com amargura, tristeza, ressentimento. Quando você vê, essas coisas já te fizeram quebrar com Deus. Porque quando você quebra com o irmão, automaticamente você quebra com Deus. Não tem como você ter comunhão com Deus e estar quebrado com um irmão. É impossível. A palavra, João lá, 1 João fala isso. Você não pode dizer que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o teu irmão que você vê. E esse irmão que é templo do Espírito Santo, que é habitação de Deus, é casa de Deus. Não tem como. Aí essa situação te impede de reinar com Deus, de fato. Viver uma vida amargurada, você não vai conseguir. Essa aqui é a sexta. Tem alguém com fome aí? Não, né? Michele tá de boa? Meu parâmetro é a Michele, tá, gente? Que ela começa a se tremer aí, dá ruim. Tá tudo bem, Michele? Tá bom? Sexto, ser inconstante e inseguro. Vamos ler um texto aqui em Tiago, famosíssimo. Tiago, capítulo 1. Vou ler do versículo 5 ao 8. Se, porém, algum de vós
necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá. Nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda no mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tem tradução que fala de ânimo duplo, né? Mente dividida. E eu acho interessante que Tiago fala aqui, ó, não suponha esse homem que ele alcançará do Senhor alguma coisa. Cara, a inconstância, eu já falei aqui numa outra oportunidade, né, dando como exemplo a constância, os efeitos que a constância na vida de um homem acarretam, né? Só que a inconstância, Deus, é como se Deus se retirasse do teu projeto, do teu plano. Porque uma hora você está... Eu já vi gente assim. É o famoso 880, né? Uma hora está assim, como é que está? O varão está voando, está beliscando os anjos, está isso, está aquilo, está fogo puro, não toca nele não que tu vai cair no chão. Está no jejum já de Daniel, já está no 41º dia. O cara, mergulhou de cabeça, está lá. Não, agora, caraca, agora vai. De repente tu vê aquele mesmo irmão, 2 semanas depois, pronto. Tratando já pepino do cara, o que houve, o que aconteceu. Saúde. A inconstância. O alto e baixo, o alto e baixo, o alto e baixo, o alto e baixo. Eu não me refiro, presta atenção, isso é bem importante, tá? Eu não me refiro a uma vida de altos e baixos. Ok? Porque a nossa vida é assim. Né? Uma hora a gente está por cima, outra hora a gente está por baixo. Isso aí, exatamente. Não estou falando das situações que a vida lhe impõe. Eu estou falando da sua postura em relação a essas situações. Se está tudo bem, tu está bem. Está com dinheiro no banco, está com saúde, a barriga está cheia. A minha está até um pouco mais do que deveria, mas tem outros também que me acompanham nesse mesmo caminho, então ninguém pode falar nada, entendeu? Está tudo bem. Mas aí, quando a coisa está lá embaixo, quando o teu negócio está falido, quando a tua casa está enferma, quando as dificuldades aparecem, tu esmorece. Não dá para ser assim. Não dá para caminhar com Jesus dessa maneira. Tiago é bem claro. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E aí quando ele fala aqui, ó, ele começa aqui o texto no versículo 5, falando daqueles que se querem sabedoria. Quer sabedoria? Pede a Deus. Ele está falando de algo específico. Mas quando ele termina falando da inconstância do homem, do ser humano, ele está falando assim, ele generaliza. Ele fala, não pensa que você vai receber qualquer coisa do Senhor, alguma coisa dele, com essa tua atitude inconstante. Porque a atitude inconstante, essa insegurança, ela é relacionada a um menino, a uma criança. Minhas filhas são inconstantes. São crianças. Minha filha na jura lá, eu falo, agora você vai ler. Tem que ler, minha filha, porque, né? Aí ela quer ler a Bíblia inteira, de uma vez só. Aí, de repente, ela não lê mais, já está no telefone. É um vai e vem danado, tem que estar lá aparando as arestas. Mas quando a gente pega isso aqui e coloca na vida de um homem adulto, de uma mulher, de um ser humano maduro, que tem as suas faculdades mentais bem exercitadas, que sabe o que é certo e o que é errado, ele não se leva pelas circunstâncias, ele não se deixa abater por uma circunstância ruim e nem se deixa ser gloriado, se receber glória humana quando está por cima. Ele sabe que toda a glória pertence ao Senhor. E quando ele está embaixo, ele sabe que o Senhor também é capaz de retirá-lo de lá. Mas a atitude dele é sempre firme.
direta e reta, constante. A constância não tem a ver com velocidade. A constância tem a ver com o ritmo, com a cadência. Não tem a ver com quem chega primeiro ou quem chega por último. Quando eu falei aqui sobre isso, eu ilustrei aquela corrida, aquela famosa corrida, que chega uma mulher lá toda se arrastando na corrida, nas Olimpíadas, lá, acho que foi em 82, não sei, em Los Angeles, eu acho. Ela chega por último, fadigada, arrebentada, mas ela chega. Ela não parou. Mesmo diante de todas as dificuldades, da cãibra no corpo, da desidratação, da fraqueza muscular, das dores que percorriam pelo corpo dela, ela não parou. Essa mulher, ela é mais lembrada do que a campeã da prova. Por conta da atitude dela de não desistir em meio às dificuldades. A nossa vida com Cristo também é assim. A gente vive assim, é muito complicado porque viver com Cristo, viver como igreja, não tem novidade. Não tem algo novo. O que é novo quando acontece no meio da igreja? Quando alguém se converte. Alguém novinho chega, recebe Jesus, começa a caminhar a ele com Cristo. Ali existe uma novidade para aquela pessoa e para você também que vai estar ali cuidando dela, cooperando com ela. Mas, na verdade, você não vai dizer nada do que você já não tenha vivido, do que você não tenha falado para outros. E aí o grande problema hoje é que as pessoas estão muito atrás de novidades. Por quê? Porque aí em alguns momentos, caramba, já vivi isso aí, já, puxa vida. No domingo desse aí eu estava aqui olhando aqui o louvor, e aí vi que estava faltando uns irmãos e tal. E aí isso tem a ver com constância. Porque eu pensei assim, caramba, na hora deu uma viagem na minha cabeça. Porque eu sou assim meio doido, aí minha cabeça viaja, eu já começo a pensar. Aí eu falei, caramba, às vezes, e eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo, então, né, porque, na verdade, quando eu vi aqui alguns irmãos que eu não vejo, que eu não tinha visto, eu me lembrei da minha vida. Eu falei, caramba, às vezes a gente está fazendo algo repetitivamente para o Senhor, fazendo justamente aquilo que Ele nos chamou para fazer, mas em dado momento aquilo se torna cansativo, se torna assim, a gente fica, parece que enclausurado, né? Isso se dá porque a gente perde a referência, o olhar de Jesus, o foco dele, né? Mas na mesma hora eu me lembrei de dois irmãos lá de Santíssimo, porque às vezes a gente quer justificar e fala assim, não, eu vou dar eu vou dar uma segurada no grupo caseiro, que eu estou bem cansado, eu estou bem fadigado, eu vou segurar um pouco a onda, vou pegar esse tempo para dar uma descansada. Ou até mesmo, quando eu vi aqui no louvor, eu falei, às vezes a gente pode, com uma justificativa legítima, querer parar de fazer aquilo que Deus nos chamou para poder fazer. É legítimo, às vezes, você falar, estou cansado, estou muito assoberbado com muitas tarefas e tal. Mas a verdade é que, como eu falei, né, a nossa chuteira ela só é pendurada quando a gente vai para a eternidade. Aqui não dá para ter descanso. Principalmente no que se refere a servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Eu não estou nem me referindo a ministério, algo no meio da organização. Eu falo de vida mesmo, da vida com o Senhor. E aí eu me lembrei, falando de serviço, né, desses dois irmãos lá de Santíssimo. Um é o Hugo e o outro é o Ivan. Eu estou aí no meio da galera há 21 anos. E logo no início, né, enfim, imagina, discípulo de Cidinho, já cheguei sendo disciplinado, né? Fui beijar a filha do cara, o Carlinho me caguetou, aí já tomei uma disciplina. Não estou brincando, não foi assim, não. É só Mas eu, por conta de falhas no meu caráter, eu fui disciplinado, né? Eu era uma pessoa preguiçosa, não gostava de trabalhar. Então, por conta dessa falha no meu caráter, eu fui disciplinado e fui para o sítio, ficar lá, trabalhando de graça lá, virando um concreto, laje, enfim, aquela coisa que quem está mais próximo aí sabe. Mas eu acompanhei no tempo que eu fiquei lá, todo sábado, rigorosamente, o Hugo e o Ivan, eles alinhavam, perfilavam aquelas cadeiras com uma precisão militar.
cirúrgica. Eles gastavam ali quase que o sábado inteiro só para deixar tudo bonitinho, alinhadinho, para a gente chegar lá e sentar e bagunçar e tirar aquele negócio do lugar, botar o pé na cadeira. Né? Mas eles faziam aquilo com toda a dedicação. E aí, esses dias eu tive no encontro de pastores lá, no sítio, e eu vi de novo as cadeiras alinhadas e perfiladas. E quem eu encontrei lá? O Hugo e o Ivan. Fazendo a mesma coisa há pelo menos 21 anos. Que eu conto. Não sei antes de mim para trás. Né? Talvez o Tony, que é da galera mais antiga aí, eu conheci o Tony dançando lá no sítio. Eu lembro. Ele não lembra de mim, mas eu lembro dele. Eu cheguei nessa época, dançarino. Entendeu? Mas fazendo a mesma coisa. Constância. Mas para sermos... Para mim, não é que é um segredo, né? É um segredo, mas para mim existe uma maneira, a única maneira de nós sermos constantes naquilo que fazemos para o Senhor é sabermos o motivo pelo qual fazemos e para quem fazemos. Isso faz toda a diferença. Porque se em algum momento o Ivan e o Igor, o Ivan e o Hugo acharem que eles teriam que ter recompensa do excelente trabalho que eles fazem, alinhando aquelas cadeiras, o primeiro que sentasse lá e tirasse a cadeira do lugar já ia, meu irmão, não é isso não, tira a cadeira no lugar aí. Quem trabalhou aí fui eu. Mas eles fazem para o Senhor. E fazem isso há pelo menos 21 anos. A mesma coisa. Então, ser inconstante, um ânimo dobre, um ânimo duplo, uma mente dividida, te impede de reinar com o Senhor. Te impede de ir além com Ele. O que mais existe hoje é a insegurança, a inconstância naqueles que começam relacionamentos. Vou? Não vou. Caso? Não caso. Será que é de Deus? Será que não é? Aí essa inconstância já gera toda a insegurança no meio de um relacionamento. No dia lá que eu e a Ana Paula, esse dia foi lá em casa, eu tinha 20 anos? 20 anos. Eu tinha 20 anos, recém-convertido, 3 meses convertido. 3 meses? 3 meses convertido. Aí esse dia veio conversar comigo, porque a gente deu uns beijinhos antes do tempo, ela me beijou, depois vocês perguntam essa história para ela aí. Ela me beijou, foi ela. Entendeu? Ela sabe que foi ela. Ela sabe. Carlinhos, desculpa, mas tua irmã, cara. Mas ele veio conversar comigo sobre, como eu não entendia muita coisa ainda, ele veio conversar comigo, né, sobre a situação e tudo mais, explicar. E eu olhei para ele e falei assim, olha, o que eu quero é... Eu não sei se foi o Espírito Santo que me impeliu a falar aquilo, entendeu? Mas, até pela minha história de vida, mas eu falei para ela assim, ó, eu vou casar com a tua filha, eu quero casar com ela. Agora tu vê, eu morava de favor, não tinha onde cair morto, ganhava R$200 por mês, a mulher morava em Botafogo, irmão. Eu gastava uma baba de passagem para poder só ir lá ver ela, vê-la. Imagina, cara, se chega eu fico olhando hoje, se chega um candango desse poder falar isso com a minha filha, cara, querido, volta outro dia, hoje não dá. E não demora para voltar, que se voltar mais cedo, vai tomar uma bifa. Eu conversava com uma irmã discipuladora, que a discípula dela está aí, né? Observando, olhando, orando. Aí o varão, a discipuladora olhou assim, não, para mim, aí é complicado, não sei o quê, já colocando as considerações dela, igual um urso, assim, uma ursa. Aí eu falei, eu não vou nem entrar no mérito, né? Porque para poder, de repente, enaltecer as qualidades do rapaz, eu não vou nem, porque já está azedo o negócio. Aí eu só falei assim, eu falei, caramba, então se você me visse chegando, tu nunca ia deixar eu namorar com a filha tua. Que eu cheguei no meio do mundo, todo ruim, palavrudo, todo errado, todo torto. Aí, nessa hora, eu admirei meu sogro. Falei, cara, eu não sei se foi admiração ou eu falei, cara, ele é maluco. É doido.
3 meses depois de convertido, eu já estava namorando a filha dele. Claro, tem Deus nessa história aí também, tá, gente? Mas enfim, né? Mesmo assim, mesmo sabendo que tem Deus, a gente tem que confiar, né? E aí essas inseguranças no meio de relacionamento, no meio da igreja hoje, geram muitos danos. Muitos danos. Porque, cá para nós, né? Os homens não estão muito firmes, né? Né, João? A galera de hoje é meio complicada, né, João? Infelizmente. Oi? O teu filho é firme. Eu atesto isso. Eu atesto isso. Teu filho é um homem de Deus. Atesto isso. Comprometido. Mas, fora o João, né? A gente olha assim, né? Pô, a galera é meio devagar, né? Tem que dar umas empurradas. Né? Vai, meu filho, em nome de Jesus. Porque... Me lembro quando o Felipe veio falar que ia orar pela Fernanda, a gente foi conversar com o Cidinho. Cidinho, vai orar? Não, vamos anunciar. Foi no ano novo de 2012? Não, foi quando, Felipe? 2011, né? 2011. Aí a gente foi falar, eu também com todo cuidado, né? Eu falei, Cidinho, pô, o Felipe aqui está querendo orar pela Fernanda, ele quer comunicar essa intenção, cumprir os protocolos, né? Comunicar a intenção para o pai dela, né? Que quer orar por ela, aquele negócio todo e tal. Mas, orar por ela? Meu irmão, vamos anunciar. Felipe, né? Não, então, vamos anunciar esse namoro logo, vamos embora. Já virou o ano namorando, já, cara. Enfim. Mas, nos dias de hoje, a inconstância e a insegurança gera problemas de relacionamento. Não podemos ser assim. Não dá para ser assim. E, por último, ser infiel e leviano. Isso aí realmente não dá, não tem a menor condição de alcançarmos alguma coisa com o Senhor se formos infiéis. Leviano. Leviano é a pessoa... Leviano parece uma coisa assim, né? Mas leviano é aquela pessoa que trata as coisas sem peso algum. Sem peso algum. Alguém te dá uma tarefa para você realizar. Fala, Leandrinho, agora você vai experimentar todos os doces da Cris. Você vê que ele está cumprindo cabalmente fiel. Sinônimo de fidelidade. A Cris faz... Filho, aqui, eu inventei um docinho novo. Aqui, minha filha, que eu vou passar pelo controle de qualidade. Entendeu? Manda repetir para poder provar. Isso é sinônimo de fidelidade. Zelo. Isso aí. Constante. Entendeu? Oi? Zelote, isso aí. Mas leviano é aquela pessoa que você, quando você atribui uma função a ele, uma tarefa a ele, ele trata de maneira rasa, sem importância, negligente. Não dá o devido valor àquilo. Isso é ser leviano. E aqueles que tratam as coisas de Deus de maneira leviana não prosperam. Não prosperam. Pode ser a coisa mais simples que Deus colocou na tua mão. Mais simples. Ao seu olhar pode ser simples, mas Deus não olha com esse olhar. Então, tudo que vem, por isso que a palavra fala, tudo que vier às tuas mãos para você fazer, faça conforme a força que você tem. Não é fazer na tua força, não. É fazer conforme a tua capacidade, conforme aquilo que Deus te deu, conforme a graça que Deus te deu. Amém? Para terminar, 2 Timóteo fala da infidelidade, né? 2 Timóteo 2,11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Eu li no início isso aqui. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. A referência de fidelidade, quem é? Jesus. Por quê? Porque mesmo quando você e eu somos infiéis com ele, ele permanece fiel contigo. Aquilo que ele disse, ele cumpre. O que ele falou, ele não volta atrás, porque você deixou de fazer, ou porque você ficou de birrinha com ele, porque ele não atendeu a sua oração,
ou porque você não conseguiu, sei lá, trocar o carro, ou qualquer outra coisa do gênero, ele permanece fiel e as promessas que ele fez para a sua vida valem. Independente da nossa infidelidade. Agora, quem perde somos nós. Quem perde somos nós. Um coração infiel é um coração ingrato. É o coração de alguém que, de fato, já começa a caminhar para longe do Senhor. Não dá para nós reinarmos, vivermos. Quando eu falo reinar, eu quero que você entenda assim, ter domínio com a capacidade que Deus te deu, domínio sobre as situações que envolvem a sua vida. Sejam elas emocionais, sejam elas financeiras, sejam elas, enfim, de saúde, do que for, qualquer gênero. O que Deus quer é que você reine sobre elas. Deus não quer que os seus sentimentos conduzam você. Um exemplo clássico no meio da igreja. Uma mulher traída ou um homem traído. É evidente que os sentimentos nessa hora, numa coisa como essa, fervem. A primeira coisa que a pessoa quer fazer é retribuir na mesma moeda. Quando os sentimentos dominam, ela pensa em muitas coisas. Ela quer retribuir, ela quer fazer pior, ela quer separar, ela quer muita coisa. Porque ela foi ferida. Mas é nessa hora, nesse momento, nessa circunstância, que Deus quer que você reine sobre a situação. E como reinar sobre essa situação, se você está cheio dos seus sentimentos, impedindo que Deus encha você com a graça dele, com o perdão dele, com a misericórdia dele. O motivo pelo qual Deus quer que nós reinemos nessa terra é para que as pessoas também possam olhar para nós. E assim como aquele irmão, eu posso falar o nome dele, não tem problema, é o Alan e a Gabi. Eles não estão aí hoje, que é aniversário da mãe dele. Deus quer que as pessoas olhem como aquele irmão fez e se surpreendam, não com atitude somente, mas de descobrir, porque, na verdade, aquele dono da loja, a primeira coisa que ele perguntou é: quem é você? Da onde você é? O que você faz? Por quê? Porque quem é do comércio aí, quem está na rua aí, no trabalho, quem trabalha fora sabe como é que as coisas lidam, como é que são as pessoas. Uma querendo passar a outra para trás, uma querendo subir, né, na vida de cargo, se promover às custas de outras pessoas. Abrindo mão de valores essenciais para viver uma vida em paz na terra. Então, Deus quer que você reine. Deus quer que você seja essa pessoa, para que as outras pessoas possam olhar para você e se espelhar em você. E toda glória que você receber, você redirecione ela a Deus. A boa obra que eu faço é porque Ele me capacitou a fazer. O perdão que eu dou é porque eu também não sou merecedor do perdão dele, mesmo assim Ele me perdoou. A misericórdia que está sobre minha vida, a graça que está sobre minha vida, também está ao alcance da sua. É por esse motivo. Porque a sua vida aqui tem objetivo, tem propósito. Mas se você se enquadra em uma ou mais dessas coisas, uma determinada circunstância da sua vida, você não vai lograr êxito naquilo que Deus tem para você. Não vai. E pior, você vai ficar magoado com Deus, achando que Ele é o culpado, quando na verdade não é. Não é. A responsabilidade é sua, porque a palavra já foi escrita. As direções já foram dadas. Nós estamos numa campanha de Sermão do Monte. Nós estamos falando de 3 capítulos da Bíblia. Se eu fizer eu queria fazer aquela... qual foi o vídeo? O segundo vídeo? Acho que foi o segundo vídeo. Que ele pega assim, que ele fala lá do exemplo lá que ele fez com o pastor lá, que estava com ele. Pega aí as 3 páginas. Junta aí os 3 capítulos. 5, 6
e 7. Solta. Bota o dedo. Quando orardes, não serei como os hipócritas. Ou seja, Jesus está aqui ensinando a orar da maneira correta, como deve ser a nossa motivação. Está praticando? De repente, tu nem tem orado mais. Aí tu vai de novo, bota a mão. Estou falando de 3 capítulos da Bíblia. Do primeiro grande ensinamento de Jesus. De repente a gente já fica cravado aqui já. Então, meu convite para você, que eu já me estendi muito mesmo, meu convite para você hoje é o seguinte: pensa no que foi falado aqui. Avalie a tua vida. Vê se você se enquadra em alguma dessas coisas. Avalie a tua vida e se questiona: minha vida tem avançado? Por que ela não tem avançado? Eu tenho de fato reinado? Aquilo que o Luciano falou no início, sobre sermos reinos de sacerdotes, uma nação de sacerdotes, de reis, para reinar aqui nessa terra com Ele. Será que isso tem acontecido na minha vida? Não. Por que não? Esquadrinha o teu coração. Esquadrinhar é colocar em quadrinhos, pedacinhos, para que Deus possa avaliar todo ele. Passa uma máquina de raio-x aí, faz uma tomografia espiritualizada. Porque se tiver alguma coisinha que impeça você de ir além com esse Deus, você vai ficar nesse mesmo lugar patinando e vai se frustrar. No nome de Jesus, não permita que nada te impeça de reinar com Deus nessa terra. No nome de Jesus. Eu pedi para o Felipe, eu sei que normalmente eles já vêm com a música assim, já na agulha, mas eu pedi para o Felipe cantar mais uma vez aquela música que nós cantamos por último. Meu convite para você é avaliar essa música novamente. Porque essa é uma oração que esse irmão fez muito forte. Muito forte. E enquanto eu estava ali cantando, e orando e chorando, reafirmando a minha aliança com o Senhor, quando você para poder ouvir o que Ele fala, é muito forte. A gente não pode só cantar por cantar, porque a gente tem que acompanhar a igreja na louvor e adoração. Cantem com entendimento. E se em algum lugar dessa música, ou da palavra que nós falamos aqui hoje, em algum lugar você se perdeu, você não se encaixa, se arrepende. Aproveite esse momento para se arrepender com o Senhor. Em nome de Jesus. Se você precisa de ajuda para isso, procura. Procura o teu discipulador, pastor, amigo, Ziel, quem quer que seja. Porque o Senhor nos criou para reinarmos com Ele aqui nessa vida. Para que pudéssemos desfrutar da presença dEle, nos alegrar com Ele, encaminhar outros a Ele. Então, canta essa música com consciência, orando de fato a Deus, com consciência. No nome de Jesus. Amém? Senhor, quero te agradecer por esse tempo, por poder compartilhar a Tua palavra hoje aqui, Senhor, e usa as minhas palavras, Senhor, para encontrar ocasião no coração dos meus irmãos aqui hoje, Senhor. Não só os que estão aqui, mas aqueles que nos ouvem também, através da internet. Para que possam, Senhor, mapear as suas vidas. E buscar, Senhor, reinar contigo. Que possam, Senhor, viver uma vida com lisura. Uma vida, Senhor, constante. Que sejam, Senhor, inteiros diante de Ti, íntegros, Senhor, diante de Ti, retos. Longe de nós, Senhor, toda murmuração, toda reclamação. Mas que, Senhor, entre nós, Senhor, em nós, Senhor, haja um coração grato, sempre, por tudo aquilo que Tu tem feito e por tudo aquilo que Tu vai fazer em nós. Que a Tua graça, Senhor,
ela se manifeste a nós a cada tempo, a cada dia. Que nós possamos, em todo o tempo, reconhecer o quão bem-aventurado nós somos por Te ter, Senhor, em nossas vidas. No nome de Jesus, Senhor. Recebe essa canção, Senhor, que nós vamos cantar agora, em forma de oração. E se em alguma estrofe, se em alguma frase, ela não condizer com a nossa vida, nos perdoa, Senhor. Mas nos ajuda a fazer com que essa canção seja uma verdade em nós. No nome de Jesus, Senhor. Amém.